O Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha continua a ser palco para um conjunto de iniciativas, tendo em vista a promoção do Parque de Escultura Contemporânea Almorol. A este propósito, neste sábado, teve lugar uma ação promovida no âmbito das atividades do Centro de Estudos de Arte Contemporânea, projeto conjunto do município barquinhense, Instituto Politécnico de Tomar e Fundação EDP, no contexto precisamente do Parque de Escultura. A ERTE esteve presente nesta iniciativa e falou com Fernando Freire, presidente da Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha. No fundo é a promoção, divulgação do Parque de Escultura de Almorol. Hoje com a visita de Ângela Ferreira e de Rui Sancho, ou seja, dois escultores que têm peças no respectivo parque e que continuam, no fundo, ligados a esta temática e a toda a envolvência da escultura em Vila Nova da Barquinha. Isto só é possível, como vocês sabem, pela excelente relação que existe com a Comissão, com o Comissário João Pinheiranda, da Fundação EDP, e durante o ano podemos ter aqui algumas exposições de elevada qualidade, de âmbito nacional, e também termos uma visita que já está a tornar recorrente, o que é muito bom, de alguns artistas de renome nacional. Ou seja, este Parque de Escultura Contemporânea não se esgota mesmo, não se esgotou com a inauguração, é mesmo chão que continua a dar uvas. Sim, aliás, tem sido um assunto sempre repetido e sempre vinculado, nomeadamente, a quando faço as minhas abordagens à área da cultura. Nos tempos que correm, a Vila Nova da Barquinha está dedicada decididamente à arte e à cultura e é para continuar. Olha, e o aspecto desta audiência, certamente ainda vai haver registro para a chegada de mais pessoas, mas Vila Nova da Barquinha tem mostrado interesse em tudo aquilo que a autarquia tem organizado. Sim, as pessoas também se envolvem, nomeadamente é muito importante colaborarmos e estamos no território, não ver Vila Nova da Barquinha como uma entidade local, mas de âmbito regional. Neste momento estamos a trabalhar com o IPT, nomeadamente com o professor João Coroado e com o Vítor Jesus. Temos aqui também a nascente do próprio parque, aulas de formação de imagem, vídeo, marionetas e teatro, ou seja, há tudo aqui um espírito do próprio parque de dinamização da cultura e da arte. Muito obrigado por terem vindo, obrigado pelas palavras de agradecimento à Fundação EDP, que eu aqui represento, mas principalmente obrigado aos artistas que estão aqui connosco e que darão o seu contributo falando das suas obras e depois discutindo convosco. Eles ambos, ou todos os artistas que aqui estarão hoje, de manhã e de tarde, são também professores, pensando que o artista é sempre um professor, mas às vezes não precisa de pensar nos seus discípulos, mas eles estão habituados a dar aulas e, portanto, o diálogo será mais fácil do que às vezes pode acontecer. Eu, relativamente, tive agora uma notícia agradável, não sabia que as residências, até já tinha, vou perguntar se já estão prontas, que as residências já estavam prontas. É mais uma ponta desse projeto que é muitíssimo importante. É preciso dizer que, para retribuir os elogios e os agradecimentos, se a Fundação EDP tem sido importante nesta parceria, o projeto foi-nos apresentado já com todas as suas valências desenhadas, não é? Foi só apenas dar um bocadinho de know-how à manipulação dos elementos e à articulação dos elementos, porque a ideia das residências estava desde o início pensada, o parque foi-nos apresentado como é que havemos de fazer convosco um parque de escultura que seja popular e ao mesmo tempo de qualidade. A galeria também já estava pensada e, portanto, e este anfiteatro até já estava construído. Portanto, houve apenas deslocalização de coisas, uma coisa passou dali para ali, outra melhorar, e ainda o aumento da ambição da formação artística, não é? Que existia aqui também há muitos anos e que agora está mais ambicioso com os ateliês mais estruturados e tematizados, apoiados pelo Instituto Politécnico de Tomar. Portanto, estas duas entidades que agora aqui entram e quem o Sr. Presidente acabou de agradecer, são
aparecem chamadas pela vontade do município e não por uma vontade centralizadora ou semi-centralizadora, não é? de Lisboa de tomar. É qualquer coisa que é uma vontade própria do local. E nesse sentido, o meu desejo, o desejo de todos nós, era que haja alargamentos no próprio parque, ou até do conceito. Enfim, a certa altura o parque esgota o seu espaço útil para se poderem implantar mais esculturas, e elas poderão eventualmente crescer para outros lados. Já há o projeto próximo de ocupação do Castelo de Almorol com uma peça do Rui Sanches, e a nível das residências, que vai ser preciso definir a rotação delas e o que é que se pode esperar delas. Há também uma ideia que à partida eu acho muito interessante, é que as residências sejam artísticas no sentido mais amplo do termo artístico, ou seja, não sejam só artistas plásticos, mas possa haver escritores ou músicos ou bailarinos que possam, por um motivo, com um projeto, apresentar um projeto de residência ali, e portanto não ficar fechado. E depois é preciso pensar como é que isso se pode transmitir à comunidade, provavelmente com aumento dos convidados, ou aumento dos dias de seminário ou workshops ou coisa assim, em que o artista que lá está residente também trabalhe para si, trabalhe também para o desenvolvimento do projeto do Parque de Escultura. Parque de Escultura que eu acho, e outra vez digo que é também uma ideia que nos é apresentada, deveria mudar de estatuto e assumir isto tudo com um estatuto novo, híbrido e enfim, muito desenvolvido e muito dinâmico de museu, não é? Portanto, se transformássemos isto no museu, teríamos verdadeiramente a meca, não é, das artes, porque poderia-se chamar Museu de Escultura Contemporânea do Almorol. Teríamos a meca das artes aqui no Médio Tejo, e isso seria uma coisa muito, muito interessante para todos nós. Pronto, o Rui é o primeiro, vai falar, vai dizer os critérios da sua intervenção, e depois o João Queiroz, e eu tentarei no fim ligar e pôr-vos a conversar com eles. Bom, então, também muito bom dia a todos. Muito obrigado também pelo convite, ao João Seguro e à Câmara da Barquinha. Eu, como quando me propuseram vir aqui falar, eu optei por trazer uma pequena apresentação mais ou menos estruturada cronologicamente sobre o meu trabalho. Para muitas pessoas que não conhecem o meu trabalho, provavelmente, se calhar já foram a visitar a galeria aqui do parque e viram algumas esculturas, e portanto optei por fazer uma apresentação estruturada em termos cronológicos, e que penso que dará uma ideia do que é que eu tenho estado a fazer nos últimos 30 anos, mais ou menos. Portanto, a minha formação foi feita parcialmente em Portugal e parcialmente fora de Portugal. Eu estive em Inglaterra e nos Estados Unidos no final dos anos 70 e no início dos anos 80. E eu acho que esse aspecto do contexto e das circunstâncias em que a pessoa faz a formação tem alguma importância. Para mim teve muita importância o facto de ter estado nesses dois meios muito ativos e com uma cultura visual que, para quem vinha de Lisboa no final dos anos 70, foi um salto para um meio muito diferente, com acesso a coisas muito diferentes. E isso manifestou-se na minha formação na altura por uma situação um bocadinho dividida entre, por um lado, o acesso à arte contemporânea do meu tempo, ou das coisas que tinham acontecido imediatamente antes, final dos anos 60, durante a década de 70, que eu pouco conhecia da informação que ia chegando a Portugal enquanto eu estava a crescer aqui. E, portanto, foi de repente chegar a Londres em 77 e ter uma quantidade de meios à minha disposição e de coisas à minha disposição que eu desconhecia. E, por outro lado, também o facto de estar numa cidade que tem, com certeza, dos melhores museus e pinacotecas que se pode ter, e, portanto, com um acesso gratuito, livre, podia frequentar com grande regularidade. E, portanto, de repente, vi-me um pouco dividido entre estas duas
estes dois apelos. Por um lado, coisas que me interessavam do que estava a acontecer no meu tempo, e por outro lado, também o interesse por um tipo de arte, sobretudo da pintura na altura, sobretudo a pintura pós-renascentista, europeia, a tradição que, de alguma maneira, para mim, se focou na figura do pintor francês do século XVII, Nicolas Poussin, que foi talvez uma das personagens mais influentes na minha formação. Portanto, eu via-me um bocadinho dividido entre, por um lado, o interesse por este tipo de pintura, que eu não percebi muito bem porque é que me interessava, não é? Um rapaz de 20 e poucos anos, no final do século XX, a estar horas a olhar para pinturas feitas no século XVII, com temas e assuntos que aparentemente não fariam muito sentido naquela altura. Mas havia uma certa perplexidade porque é que aquelas coisas me interpelavam daquela maneira. E, por outro lado, aquilo de facto que eram as coisas que estavam a acontecer no meu tempo e as coisas que estavam a acontecer com pessoas não muito mais velhas do que eu. Eu tentei, a certa altura, não ver isso como uma divisão, como uma escolha, mas tentar, de alguma maneira, fazer um encontro entre essas duas realidades. Portanto, por um lado, uma arte que eram artistas, sobretudo da tradição mais anglo-saxónica, como é óbvio, também de uma vez que eu estava em Londres, e também podemos chamar conceptual ou pós-conceptual, artistas como, sei lá, nomes que todos conhecem, Richard Serra, Bruce Nauman, Eva Hesse, portanto, muitos artistas que eu via muito como pessoas que tinham estado a trabalhar sobre assuntos muito precisos e muito singulares dentro do que é a obra de arte, não é? O Richard Serra a trabalhar com o peso, com a gravidade, o Robert Ryman a trabalhar com a superfície, com a pincelada. Parecia que tinha havido assim uma espécie de uma análise dos vários constituintes das obras de arte, uma fragmentação dessas mesmas obras, deixando uma espécie de restos ou coisas esvaziadas. A visão que eu tinha era assim uma espécie de campo de ruínas, de bocadinhos de obras que tinham sido destruídas, escalpelizadas, analisadas e esvaziadas ao mesmo tempo, e reduzidas a uma materialidade e uma factualidade que é muitas vezes associada àquela célebre frase do Frank Stella: no meu trabalho o que se vê é o que se vê, não é? Portanto, aquilo que se vê, aquilo que está ali, é aquilo que está ali e não há mais nada para além daquilo que está ali. E esse esgotar, esse esvaziar de significantes da obra de arte, eu contrapunha a esse manancial de significados que eu via nas obras de artistas como o Nicolas Poussin, portanto, pintores que tinham... que era uma espécie quase de fatias de tempo, não é? De acumulação de estratos e estratos de significados e de leituras e de exegeses e de influências, que desde o século XVII tinham vindo por aí fora a construir uma tradição muito rica e muito complexa. Portanto, essa ideia também de distância, de tempo, de espaço, tudo isso fez-me pensar na hipótese de pegar em pinturas específicas de artistas, no caso do Nicolas Poussin, e de tentar trabalhá-las tridimensionalmente, fazendo um processo de adaptação no sentido em que um cineasta adapta um romance, por exemplo, para o cinema, portanto, pegar numa linguagem e adaptá-la, fazer uma espécie de paráfrase do quadro para uma situação tridimensional, portanto, que tentando abrir a perspectiva no sentido da linguagem da perspectiva pós-renascentista, portanto, a perspectiva científica de um observador fixo, com um olho a olhar para um espaço que está exterior a si, constrói toda uma maneira de ver o mundo. Portanto, a perspectiva nesse sentido estrito e a perspectiva no sentido mais geral de ter um ponto de vista sobre qualquer coisa. Como é que se olha para qualquer coisa, que é preciso ter um local de onde olhar para essa coisa. Portanto, e a ideia de transformar um discurso bidimensional numa realidade tridimensional, onde o espectador pode circular, pode ir construindo o seu ponto de vista no espaço e no tempo, enquanto contacta com aquela peça, levou-me a pensar e trabalhar dessa maneira. Esta imagem que está aqui é já de uma escultura feita em Portugal, depois eu regressei a Lisboa em 1982 e fiz a primeira exposição de escultura em 1984
E esta peça estava nessa exposição e dava nome à exposição. Chama-se Et in Arcadia Ego, segundo Poussin, e é uma escultura baseada num quadro muito conhecido do Poussin, que é Os Pastores da Arcádia, e que é esta pintura que está aqui reproduzida, e que é uma das peças mestras da carreira do Poussin, uma pintura que tem imensa bibliografia, muito discutida, interpretação. Essa legenda latina, Et in Arcadia Ego, está inscrita naquele túmulo que os pastores observam, e quem é que é muito discutido, quem é que é o sujeito dessa frase, quem é que está na Arcádia, quem é que esteve na Arcádia, se é o pastor que está enterrado, se é a própria morte que está presente, até na Arcádia está presente. Todo este lado muito elegíaco que tem esta pintura me interessava, e foi uma pintura que eu escolhi para trabalhar nesta escultura. Portanto, esta escultura, como veem, tem há uma utilização de meios para fabricar aqueles objetos tridimensionais muito específico. Eu escolhi materiais, formas, maneiras de fazer que tinham que ver com o tipo de escultura mais ou menos minha contemporânea e que me interessavam, não é? Desde a tradição construtivista, cubista, para chegando à escultura minimalista americana dos anos 60, toda essa maneira de fazer, utilizando materiais pobres, correntes, não é? Contraplacados de pinho, ripas de pinho, tintas industriais, portanto, usando materiais muito comuns, que todas as pessoas conhecem, apesar de eventualmente poderem não associar de uma forma tão direta à escultura ou à tradição da escultura europeia, e pegar nessas formas e relacioná-las umas com as outras, com este caráter que eu penso que é visível aqui nesta imagem, de uma certa contingência na composição, ou seja, as coisas estão postas umas em cima das outras, encostadas, nada destes fragmentos nada destas coisas estão presas umas às outras, não é? Então as coisas estão apenas sobrepostas, encostadas, de maneira a dar uma certa imagem de precariedade a toda a construção, que eu penso que estava subjacente à minha maneira de ver a hipótese de construir uma coisa destas naquela altura. Claro que vamos estar a fazer aqui a falar de coisas que são para ser vistas presencialmente e estar perante elas e experimentá-las no tempo e no espaço em que elas estão, e portanto vamos estar a olhar para imagens que não têm nada a ver com aquilo de que eu estou a falar, não é? Portanto, há aqui um contrassenso básico de estar a falar de coisas que são para ser presenciadas no espaço e no tempo, e estamos a olhar para imagens bidimensionais que destroem completamente a ideia subjacente a estas esculturas, que é exatamente não haver um ponto de vista fixo sobre elas, mas o espectador construir o seu ponto de vista através da circulação no espaço e das relações que a própria escultura vai propondo, as relações dos olhares que são sugeridos pelas linhas destas ripas de madeira, os volumes abertos ou fechados, a possibilidade do nosso olhar passar para além através de determinados volumes que estão aqui, que apresentados como uma espécie de caixas vazias, molduras, coisas desse tipo. E, portanto, constroem esta espécie de funciona quase, às vezes, quase como tem um caráter quase cenográfico, não é? Quase há um lado quase de cenografia para o espectador circular no interior ou na proximidade destas peças. Então, um pouco mais à frente. Portanto, vou continuando durante os anos 80 a trabalhar mais ou menos dentro desta perspectiva, portanto, partindo quase sempre ou de imagens de pinturas reais pré-existentes, ou de figuras da mitologia ou da iconografia da pintura clássica europeia, ou dos géneros da pintura, portanto, do retrato, da paisagem, da natureza morta, de coisas desse tipo, portanto, trabalhando a partir ou de imagens específicas que já existem, ou de uma tradição mais genérica, que não se fixa numa única imagem, mas que é representada de uma forma mais lata, mas que tem que ver com essa mesma tradição. Aqui é o caso, por exemplo, desta imagem. Esta é uma peça de 1985, feita em gesso e madeira,
não se consegue ver muito bem na imagem que vem aqui, mas estes painéis de gesso, em cada um deles há uma linha feita a grafite, que quase não se vê. No primeiro painel de cima há uma linha vertical na mediana do retângulo, no painel do meio há uma diagonal e no painel de baixo há uma linha horizontal que secciona também a meio aquele retângulo. Esta peça chama-se Retrato de Pintor e tem que ver com essa relação com a ideia do retrato, com a ideia do personagem que é representado. É uma peça que tem uma escala mais ou menos da escala do corpo humano, um pouco maior, sei lá, até ao alto daquelas ripas que vêm em cima terá qualquer coisa como 2,20 metros de altura, mas há uma relação com o corpo muito, muito óbvia, muito evidente. Nós estamos para uma espécie de ecrãs que de um lado e do outro lado temos toda uma construção quase como se fosse o bastidor, o que está por trás, o que suporta aquela estrutura, que os ecrãs estão desalinhados uns em relação aos outros e há uma espécie de redução ao mínimo também de representação em cada um deles, que sugere de uma forma com sinais extremamente ténues e muito, muito, muito escassos, mas sugere a presença ali de um corpo qualquer, ou pelo menos de um gesto que foi feito por uma mão que sabemos que esteve ali e passou ali um lápis por aquelas paredes de gesso.